Pronto, agora vai gravar. Quem é que já voltou ativa aí? Olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Olá, Tudo bom? eu tô vendo ali umas tarefas. O que que é aquele quadro ali, Kátia? Tem ali tarefas, não sei o quê. Ah, meu checklist do Olha, dia. Olha aí, já tem uma tarefa ali, já tô vendo que a coisa tá colocando para funcionar. Eu fiz em tamanho gigante para ter foco. A gente conseguiu até vender mais do que o ano passado em uma das lojas. E um bom resultado de vendas aqui na região. Ah, que bom. E online, tudo isso foi a entrega. Não, aqui em Santa Catarina tá na nossa região, eu acho que no estado todo tá tudo aberto. E aqui os números ainda estão baixos, na nossa região mesmo, eu acredito que deve ter pouquíssimos casos. Aqui próximo, assim, bem próximo, né? Tem cidades vizinhas que tem cidades quase vizinhas, assim, tem bastante, mas então as pessoas não estão assim tão assustadas e Isso é bom, isso é muito bom. Muito bom. Bem, vamos ao nosso tema. A gente hoje, eu queria ouvir depois, no decorrer, a gente vai ter um momento onde a gente vai trocar mais ideias, principalmente vai fazer sentido porque é um case, né? Um case é uma situação no qual a Carol vai comentar e que gostaria muito que vocês, né, justamente trabalhassem hoje nesse sentido, com base naquilo que o Pedro já nos deu aí um pouco da luz, mas hoje vem mais informações ainda, melhores informações ainda sobre como é que funciona isso do improviso e desmistificar de que ele é ligado diretamente somente ao momento do atendimento ao cliente, mas ele é como um todo, né? Ele abrange as esferas gerenciais, as esferas de supervisão e direção de loja também, tá? Então, vamos compartilhar aqui. PGS. Todo mundo aí na telinha. Indicadores ao retalho. Então, nossa regrinha, ok? Basicamente, aí todo mundo já está mais ligado aí nessa questão. Temperatura, hoje está até chovendo, até fazendo frio aqui. E falando até, eu falei mais cedo que eu tinha visto essa imagem aqui, eu vi que acho que foi os japoneses já criaram uma moda em que tem um pijama, em que a parte de cima do pijama é com gola e tem parte de abotoar aqui. Mas é um pijama, engraçado, eles já fizeram já essa roupa para fazer home office. Orientação geral, pode perguntar quando quiser, esse que é o momento da gente aprender. A gente vai hoje trabalhar a ficha técnica, por isso é importante que vocês tenham tido algum tipo de contato com ela na semana passada. E deixa eu ver aqui, temos mais aqui. Tá na minha cidade, Betim, todo comércio fechado. Ah, Betim, a Kátia, me corrige depois se falar errado seu nome, tá, Kátia? Anzi, ela está dizendo que lá em Betim, tá fechado as lojas do comércio como um todo. Eu tive em Betim, Minas Gerais, eu atendi o pessoal da Urbana, da Chiquita Bacana, muito interessante, as lojas ficavam bem no centro mesmo da cidade. O Urbana ficava numa via que atravessa quase que o estado todo e chega lá se tornando uma rua e chamada Loja Urbana e Chiquita Bacana, é o nome das lojas. De moda, né? Moda. Também aqui hoje vamos ver sobre o improviso no retalho com o nosso Pedro, que é aqui o representante da Jukebox, como é que ele aplica isso ao retalho, e a gente vai ver que isso não é somente o atendimento. Vamos falar sobre estilo de liderança, as adaptações, a técnica do improviso, e a gente vai ter uma diferença hoje quando você
eu quero que vocês percebam muito claramente quando você foca numa tarefa ou quando você foca no objetivo, que tipos de procedimentos e reações você tem. Então, vai ter um caso aqui, que é o caso justamente que a Carol vai conduzir para a gente. Ok? Vamos aqui, nosso objetivo pedagógico é que durante a nossa sessão você compreenda e ter a capacidade de criar um procedimento, criar uma solução face a uma circunstância não prevista, utilizando alguns recursos do Blended Professional e que, como eles vão aparecer daqui a pouco uma tela do Blended Professional, vocês podem ir além deles, tá? Outros profissionais que inspirem vocês. Outras profissões, desculpem, não profissionais, outras profissões que podem fazer sentido para vocês. Eu, nessa semana, fazia um bate-papo com um colega, ele falou, André, coloca o mergulhador. Mas por que mergulhador? Ele falou, cara, porque o mergulhador salva-vidas, em especial, ele agora está fazendo aquilo que ele foi treinado, né? Nós estamos vivendo num mergulho e depois a gente tem que sair dali, a gente não sabe muito bem como é que ficou, né? Imagina que passou uma onda muito forte e a gente se abaixou, né? E eu falei, mas aí já é surfista, né? Ele falou, mas se tu ficar muito tempo tem que ser mergulhador. Falei, tá bom, a discussão era uma ou outra, mas o fato é que a gente está vivendo assim, né? A gente está mergulhado a uma cena e que depois, quando nós fizermos novamente o retorno, como é que vai estar o mercado? Como é que vai estar? Tem muitas previsões de como o consumidor vai voltar. Vai consumir pouco, vai consumir mais, era uma demanda reprimida, ele vai passar a consumir, nós vamos conseguir pegar aquilo que nós não vendemos, nós vamos conseguir, o consumidor, ele mudou, será que nós como consumidores somos exemplo do consumidor que nos compra, né? Porque muitas pessoas reduziram de fato a quantidade e a qualidade daquilo que estão comprando. E isso, com certeza, vai refletir em curto prazo no comportamento, né, de como as pessoas vão atuar. Então, inspirem-se em outras profissões para essa solução do Blended Professional. Quando tiverem aí essas imagens do fone, é para nós trocarmos ideias, ok? Quem foi que trabalhou? Alguém aí pode me dizer como é que alguém trabalhou alguém fez essa tarefinha aqui? Como é que foi? Alguém preencheu o seu? Como é que foi isso aí? Eu fiz, eu preenchi, eu enviei há pouco tempo, só que como eu não estou trabalhando, eu não trabalho no retalho, né, ainda, pelo menos, Uhum, eu fiz um caso hipotético, mas relacionado à minha realidade. Então, eu criei, na verdade, como se fosse uma loja de produtos financeiros, só que eram produtos digitais. Essa era uma diferença. uhum, Então, na parte aqui da fábrica e do estoque, eu tive que fazer algumas considerações porque nós não tínhamos produtos físicos, que seria algo mais realizado, mais relacionado à minha realidade. Mas, de toda forma, eu coloquei como se fosse uma loja em que nós colocássemos a exposição os nossos produtos, podíamos receber lá os clientes e mostrar quais eram as nossas soluções, e a partir dali fazer as possíveis vendas dessas soluções de acordo com o perfil de cada cliente. uhum. Excelente, excelente. Acho que pegar aqui o modus operandi, né, uma forma mais rebuscada de falar isso aí, mas é pegar como é que a ferramenta funciona. E aí você poder aplicar isso a uma série de coisas. Você pode aplicar isso na organização da sua casa, da sua sala, do seu quarto, de tudo aquilo que você pretende dar um ar de disciplina, você pode utilizar essa ferramenta para que você tenha mais controle sobre aquilo que você está fazendo, né? Agora, obviamente, nem tudo sai como a gente planeja 100%, né? Nós temos aí, às vezes, que as coisas fogem ao nosso controle. Então, quando a gente vai no recurso emocional, que é trazer para o comportamento atual as circunstâncias que existem em outros comportamentos, né? Em outras profissões. E a gente vai falar... Oh, desculpe. Você vai falar, Não, alguém? pode seguir. Eu Ah, tá. ia falar sobre o Blended.
Posso só fazer uma Vai, vai, pergunta antes de avançar? vai. Sim, Kátia, a semana passada você falou da sua loja, da questão do atendimento por mensagem, da questão Sim. Fizeram mais alguma inovação ou houve algum desenvolvimento nessa área? Ou não, é só para... Eu sou muito curioso, peço desculpa. Se me tiver a meter demais, diga que eu calmo. Ó, na verdade, assim, a gente está montando um site, né? Mas a gente notou que os clientes, quando a gente atende os clientes agora, é uma coisa que a gente se atentou com mais atenção, mesmo sendo online, por mensagem, por vídeo, né? Demonstração de produtos por vídeo, o ticket médio aumenta. Mas a gente não fez, assim, inovação. Deixa eu pensar, a gente mudou o estilo de roupa, né? As nossas coleções a gente montou mais para uma roupa comfort, ficar em casa, né? Mas nessa linha, a gente também tem presentes de ticket médio, cliente que atinge a compra com valor aqui nosso, R$390, que a gente vende parcelado, né? A gente tem uma pulseira folhada ouro, então a gente tem vários pingentes colecionáveis. Então o cliente ganhou um pingente e agora ganha outro. Para Dia das Mães a gente teve um colar com um pingente que era gratidão, lindo, folhado a ouro com detalhe em zircônia. Então esse para tickets de 689. E nisso a gente conseguiu aumentar o ticket bem consideravelmente em relação ao ano passado. Só para ficar claro na minha mente, na minha cabeça, apesar de tudo, apesar de estarmos a viver numa época de pandemia, vocês conseguiram responder e crescer e evoluir. Ok. Lá está, às vezes não é preciso milagres. O que vocês fizeram, pelo menos no meu entender, não houve o inventar a roda. Foi simplesmente, ok, há uma oportunidade, neste momento é a questão de as pessoas querem mais contacto, mais proximidade de alguma forma, não respondemos naquele momento, vamos responder um pouco mais tarde com uma mensagem de voz, pela emoção e o vídeo e tudo. Perfeito. Exatamente. e complementando, né, o que o Pedro falou, e ainda nessa parte do blended, isso é adaptar-se, né, a um cenário em que você não contava. Então, nesse momento, o que você precisa fazer? Fazer uma avaliação do cenário, contextualizar isso com o que você tem hoje, dispõe de recursos, e criar um novo ambiente, né? E para que você faça isso, você precisa fazer o quê? Mudar a perspectiva. E se você continua pensando e agindo e tendo os mesmos comportamentos em um cenário que é outro, a probabilidade de você continuar tendo, você vai continuar buscando aqueles resultados. Mas como está em um outro cenário, a probabilidade desses resultados serem alcançados é muito menor, né, Kátia? Então, o que você fez nesse momento foi mudar a estratégia, né? Você, a sua empresa. E o blended, ele é isso. É você conseguir utilizar aquele personagem ou utilizar aquele profissional para aquele momento que é necessário, né? E a gente citou na última sessão o médico, né? E a gente trouxe aí o artista, o teatro, como que você pode dar o show, como que você pode continuar dando show para o seu cliente se está cada um dentro da sua casa, né? E aí rapidamente veio esse tipo de pensamento, poxa, a gente pode presentear, né, os nossos clientes de acordo com e perceba que há um ganha-ganha, há o ganha o cliente ganha, além daquilo que ele está comprando, e a empresa também ganha, porque aquele cliente permanece com ele. Então, ter essa percepção de que é necessário mudar de perspectiva, eu vejo como ponto inicial, né? Você ter essa consciência que em algum momento você vai ter que ser o detetive, você vai ter que fazer a busca, você vai ter que avaliar os cenários para você conseguir agir de uma forma que seja efetiva. E isso tem muito a ver com blended. Muito bem. Deixa eu dar aqui bem-vindo, Marcos. Tem uma coisa da parte da liderança, antes de eu falar agora dos estilos de liderança, são eles 3,
Mas recentemente vocês viram as notícias de que o Twitter já consolidou que o ano todo os seus funcionários podem ficar em casa. Vai ficar em casa agora. Agora os funcionários do Twitter vão trabalhar mesmo à distância. Eu acho que o do Facebook e Google até dezembro está liberado que fique. Há uma escolha, na verdade, do Twitter. Eles disseram que há uma escolha. Quem quiser trabalhar de casa pode trabalhar de casa, né? Como é que está isso aí para vocês? Faz sentido o trabalho à distância? Isso que nós fomos forçados a ficar, que é em casa e trabalhar via computador. Como é que está sendo isso para vocês como profissionais? Acha que isso pode acontecer para vocês também, passar a trabalhar de casa? Aceitar isso como real ou é uma passagem, daqui a pouco você volta ao normal? Posso falar? Não sei se... Pode. Na verdade, eu estou em casa, né? Estou trabalhando de casa desde o início do dia. E eu vejo que as tarefas estratégicas, elas conseguem, a gente consegue colocar em pauta e em ação mais rapidamente de casa. E até as orientações para a própria equipe, no meu estilo de ser, às vezes presencialmente, eu acabo enrolando muito, principalmente quando é uma coisa, às vezes, não vou falar desagradável, mas às vezes uma correção, digamos, de alguma coisa, e à distância tu consegue corrigir mais pontualmente, passar orientação clara, né? E outra coisa, falou em inovação, o nosso colega ali, a outra coisa que a gente está colocando em pauta é só para complementar, é a venda, são as pessoas vendedoras trabalhando para nós, que são pessoas clientes que já gostam da nossa marca, e fazendo venda com pagamento através do aplicativo do nosso crediário terceirizado. Também é uma outra... Ótimo. E como é que é o serviço do atendimento aí dos psicólogos, Martinha? Oi. Na verdade, tudo agora passou a ser online mesmo, né? Teve muita resistência, alguns tiveram muita resistência, mas é o caminho, não tem como. Eu acho que agora toda profissão vai reinventar. Não tem como. Não tem como a gente voltar a ser como era antes. E esse é o caminho, e a gente está aí, e tem que ir buscando. E tem que ir buscando se aperfeiçoar, buscando, não sabe, tem que fazer curso, não tem que ter desculpa, né? O paciente não pode ficar sem atendimento, então é isso mesmo. E eu acho que estou achando bom, estou achando muito bom. Tem uma coisa, entrou agora aí a Fernanda, que é professora, e o Marcos, que é supervisor, né, de rede de loja. A Andrea trabalha em lojas também aqui em Portugal. Mas eu tenho uma coisa que, como gerar emoção, como continuar gerando emoção, que o Retalho sempre ofereceu através de um sorriso genuíno, de um aperto de mão, de um abraço, de obrigado, eu vim aqui só para te agradecer, deu certo o presente que eu dei, sabe? Essas coisas da relação comercial, né? Mas tem também a relação da amizade, porque quem trabalha, por exemplo, em centros comerciais, em shopping, por exemplo, tem os seus clientes que não são, digamos, tem pessoas que passam pela loja todos os dias e que não compram, mas são amigos delas, são pessoas que trabalham em rua e que a rua é muito movimentada e basicamente eles conhecem todos daquela rua, né? Pessoas que sempre tomam café no mesmo lugar. Essa parte da relação é um desafio trazer isso para dentro do mundo virtual, né? Então, cabe a nós aí nos tornarmos cada vez mais empáticos através desse mecanismo aqui à distância, né? E eu fico só pensando em como que a emoção pode ser passada, às vezes, numa frase só. E dada a 51, esse ano faz 51 anos,
mas 51 anos atrás o homem, né, pisou na Lua. E de lá ele disse, isso é um pequeno passo para um homem, mas é um grande passo para a humanidade. Então, só essa frase eu acho que nos engrandeceu, né? Nos deu ali quem ouviu em direto naquela época, deve ter, eu até hoje, quando penso nisso, falo, nossa, isso realmente foi uma coisa, um momento histórico. Então, são frases, ele não colocou muita emoção nisso, né? Até porque o Armstrong não era muito disso. Mas como colocar emoção nas nossas palavras? Qual é a escolha das palavras? Que palavras geralmente vão gerar o engajamento do nosso cliente, o engajamento constante de novas pessoas vindo para o nosso lado? Como gerar a atenção de alunos durante uma sala de aula virtual? Como não deixar o paciente, ou no caso o cliente, se dispersar quando você perguntar uma coisa, ele olhar e já foi embora, né? Então, hoje é um desafio, né? Nós, como formadores ou e-formadores, líderes à distância, fazer com que isso daqui funcione. Então, eu acho bem interessante esse desafio e lanço aí para os líderes, porque isso tem tudo a ver com os estilos de liderança. O autocrático, Carol, como é que é esse autocrático? O autocrático é aquele tipo de líder que, como até ali na frase já diz, né, o foco dele está direcionado para a demanda, para a atividade, para a entrega, né, é muito mais voltado para o que é necessário fazer, né? Então, ele foca muito nisso. Então, geralmente, o líder autocrático, ele costuma tomar as decisões, não costuma ter o hábito de perguntar à sua equipe se alguém tem alguma ideia ou não, ele mesmo já centraliza ali o tipo de atividade que precisa ser feita e ele foca nela, né? A intenção desse tipo de líder é fazer com que não só alcance o resultado, mas que aquele processo seja um processo produtivo, mas ele foca muito mais, a atenção dele é muito mais focada para o que está sendo feito do que para o resultado em si. E ele é aquele que geralmente conduz. Ele conduz, ele fala, vai para a direita, vai para a esquerda, com esse tipo de aplicativo aqui que você vai alcançar determinado resultado. Não, mas agora acho que não é melhor, mas não é mais prudente que você utilize esse daí. Usa esse aqui agora. Né? Então, ele fica ali trocando as tarefas, as demandas, porque o foco dele é o processo. O foco dele não é necessariamente o resultado. Então, por isso, ele acaba tomando sozinho as decisões, que é diferente do líder, que tem uma postura participativa. Né? Esse líder, ele já chama a sua equipe, ele já pede a opinião da sua equipe. Então, esse líder ele já é direcionado apenas para isso. Então, para qualquer decisão que ele venha tomar, ele toma junto com a equipe. Para qualquer tipo de processo que ele venha fazer, ele puxa a equipe também. E ele faz essa avaliação junto para que eles alcancem o resultado. Da mesma forma, o que acontece, e é o próximo estilo que nós vamos falar aqui, que é o democrático, é quando o líder ele não fica focado apenas no processo, muito pelo contrário. Ele foca muito mais no resultado. E como a equipe vai conduzir, eles irão decidir. E ele também, o líder democrático, ele tem um pouco dos dois. Né? Ele tem um pouco do autocrático, do participativo, mas diferente dos dois líderes acima, ele se preocupa muito mais se o resultado vai ser alcançado ou não. Ele escuta a sua equipe, né? Se ele tiver que fazer alguma intervenção necessária, ele faz. Só que a diferença está no foco dele, para onde ele direciona a energia dele. Né? Porque energia é algo que você escolhe onde você quer colocar. E quando você gasta a sua energia em determinada atitude, provavelmente você vai ter um resultado daquilo ali. Mas quando você foca, por exemplo, a sua energia, a sua atenção no resultado, você deixa de focar no processo, porque você confia na sua equipe. E tem muito isso, né? O líder democrático é aquele que consegue confiar na sua equipe.
E, claro, né, dependendo do tipo de resultado que for alcançando, poxa, eu foquei na minha equipa e deixei foquei não, desculpa, permiti que a minha equipa conduzisse o processo, eu vi uma ou outra coisa, mas o resultado não foi satisfatório. Então, o que esse líder faz? Ele foca no próximo resultado. Não quer dizer que ele, não deu certo, então agora eu vou ser o autocrático. Não, foca agora no resultado. Ele precisou ser autocrático, mas para ele poder entender, mas o democrático foi o que levou ele a pensar no resultado, né? Então, o líder democrático é esse que foca se foi alcançado ou se não foi alcançado, e é isso que é o principal para ele. Autocrático é as tarefas e as demandas e os processos, o participativo é apenas as pessoas, né? Diferente do autocrático, e o democrático foca mais nos resultados, apesar de utilizar um pouco do autocrático, do participativo, mas esse é o foco principal desse tipo de líder. Nesse esquema, a gente falou com a primeira parte sendo o estilo de liderança. Agora, e se surgir, se o prisma agora se inverter e a gente passar a olhar pelo outro lado, que é o lado das circunstâncias. Você é um gestor, é um líder, e você precisa colocar em prática o manual de normas e procedimentos. No entanto, o seu comportamento natural, o seu estilo de liderança natural é um estilo democrático. Esse manual de normas e procedimentos vai funcionar na tua loja? Obviamente que não, porque as pessoas não vão se autocontrolar. Nesse momento, dependendo da circunstância, você vai ter que atuar com um comportamento autocrático. Existe uma reunião para ser feita que é durante a semana. Gente, você pode determinar o dia da semana, mas nesse momento, se você for autocrático, você perde a oportunidade de ser um líder participativo. E sendo um líder participativo, você consegue uma concordância e harmonia entre as pessoas de dizer, na quinta-feira é o melhor dia, por quê? Porque é o dia que aquela pessoa já não leva a criança para a escola, naquele outro dia eu já consigo me programar, acho que tem alguém que faz aquilo por mim, eu já consigo chegar um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde. Então, pode ser que a reunião tenha que acontecer. O que tem que ser feito é o líder autocrático que diz, temos que ter uma reunião semanal. Quando ela tem que acontecer, ele vai para o participativo. E é justamente essa combinação de comportamentos é que o democrático surge, né? É nesse momento. Então, eu queria que vocês, frente às circunstâncias, modificassem o seu comportamento de líder, o seu estilo de liderança. Porque senão, se você for sempre a mesma coisa, você vai ter dificuldade. Ou você será contratado, ou só funcionará em determinados momentos do teu negócio. Só no momento de construção, em que você tem que marcar a tua marca, ok? Vai ser autocrático, você quer que o emblema, o logotipo, tudo seja do jeito que você pensou, então é autocrático, os móveis, o layout, a vitrina, a montra, tudo do jeito que você pensou. É daquele jeito, ok. Mas se você depois, na hora que contratar, tiver com as pessoas, não for mais humano e liberar um pouco das pessoas, da relação entre elas, você não vai conseguir segurar ninguém, né? E isso tudo tem a ver com os comportamentos, tem tudo a ver com o improviso, né? Tem tudo a ver com como que o improviso anda nesse ambiente aí. E para isso, ninguém melhor do que o Mr. Pedro. Obrigado, André. Quando nós começámos a preparar esta sessão para vocês, começámos aqui a falar da questão da liderança e falaram da questão do improviso, começaram a colocar a questão do improviso. E acho que o melhor para conseguir explicar um bocadinho esta questão tem a ver com a minha experiência e o meu grupo em si. O meu grupo, que se chama Jokebox Improv, nós somos aquilo, e sem qualquer
ofensa, nós somos aquilo é que nós nos intitulamos a Santíssima Trindade, porque somos três, não é? E nós fazemos comédia de improviso, por isso é que nós estamos sempre com as brincadeiras. Nós intitulamos a Santíssima Trindade e quando nós começámos a formar o grupo, a nossa ideia é como se estivéssemos a formar uma empresa, não é? Nós tínhamos que ter competências diferenciadas, senão não faria sentido termos 3 improvisadores exatamente iguais em palco. Não seria uma mais-valia para nós, nem uma mais-valia para o público. Então começámos a perceber, ok, quem é que nós podemos... Começámos a juntar, eu juntei-me com um amigo meu, com o Telmo, e começámos a falar, ok, o Telmo tinha a parte física, a comédia física em si para oferecer. Começámos a pensar que seria bom ter um outro amigo nosso, quer dizer, na altura ainda não era meu amigo, era só amigo do Telmo, que era um contador de histórias, que tinha a rapidez verbal, e eu acabei por ser um bocadinho o coração dos dois, a união dos dois, estar ali no meio dos dois a tentar unir. Só que nós depois deparámos, quando fizemos o nosso primeiro espetáculo, com um problema gravíssimo, que foi, tínhamos os 3 exatamente a mesma energia. Éramos os 3 líderes, de cena, e tínhamos os 3 exatamente a mesma energia. O que é um problema tremendo. Se nós os 3 somos os 3 acelerados e temos uma energia frenética, o público, quem nos está a assistir, o cliente, vai ficar com aquela sensação de sufoco. Se tem alguém que está ali constantemente. Então, nós tivemos que equilibrar. E surgiu aí o nosso maior desafio. Neste caso, até vou falar para mim o meu maior desafio, que foi mudar radicalmente a minha energia em palco neste espetáculo, com este grupo, com estas pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa elétrica, frenética. Quem me vai ver a palco, quando comparado com os outros 2, eu sou o calmo. E não seria propriamente aquela energia que eu diria que teria. O que é que acontece aqui? Tem a ver com a questão de, quando formámos a equipa e tentámos escolher o nosso papel na equipa, apesar de líderes, tivemos que dar características e eu tive que acabar por ser, apesar de não ser nada organizado, tive que me transformar e reformular na pessoa que é o organizado e que é aquele que dá uma energia diferente à equipa. E isto é um bocadinho o paralelismo de liderança que nós estamos aqui a fazer, que é a questão de podemos ser geniais líderes autocráticos, onde conseguimos cumprir uma tarefa, mas será que a minha equipa ou será que a minha empresa precisa de um autocrático? Ou já tem alguém que faz bem esse papel? Ou já tem 3 que fazem muito bem esse papel? Então, se calhar, eu tenho que me transformar e começar a ser o participativo, orientado para pessoas, apesar de não ser uma pessoa muito extrovertida, apesar de não ser uma pessoa que normalmente tenha muita competência social. Então, tenho que me transformar, tenho que aceitar, mais uma vez vou voltar às bases do improviso, tenho que aceitar aquilo que neste momento é a realidade da empresa, tenho que escutar e perceber o que é que está ali à minha volta e tenho que valorizar-me, neste caso, de alguma forma para a empresa. E é um bocadinho isso que, enquanto líderes, apesar de existirem 3 estilos, e nós sermos, às vezes, o maior líder democrático, ver que nós temos que mudar o chip e transformarmos e evoluir. Aquilo que a Marta há bocado falou de é necessário neste momento passarmos e reinventarmos de alguma forma. E já agora peço ajuda, se alguém souber como se reinventar em palco, que me dê a solução, porque eu estou à procura dessa solução, que não consigo ainda, apesar de haver a questão do online e tudo mais, a nossa área, o nosso setor é improvisar frente a pessoas num palco. E está a ser muito difícil arranjar uma solução para isso, para o contacto físico e para o receio que as pessoas têm. Vamos ao desafio do dia. Do dia. Não é o meu, não é o meu. Que cena é essa? Quando vocês olham para essa cena, nós colocamos esse momento para ser um momento de reflexão mesmo, né? Então, para vocês, não sei se vocês perceberam, mas o André colocou aqui o microfone, né, o fone, exatamente para vocês colocarem aí o ponto de vista de vocês enquanto líderes, né? Vamos dizer que vocês, essa loja que está aí que está nas imagens, né? Elas representam a sua loja. Então, você, enquanto líder de uma equipa e dessa loja, o que você vê? E a gente já vai
escutar vocês aí, né? O que vocês veem nesse cenário? Essa pessoa de verde ali, quem é essa pessoa? Quem não se sentir à vontade pode compartilhar? escrever aqui, no chat. Ele parece ser o gerente? De verde? É. Ele parece o Murilo. Pois é, careca, né? O Murilo é o esposo dela, da Kátia. E aí? Situação pandêmica, se bem que nesse momento aqui era meio de... Acho que era uma situação mesmo de neurose, né? O pessoal comprando papel higiênico, neurose. Início da pandemia, né? Mas as normas já tinham sido compartilhadas, então... Sim. Como é que vocês reagiriam aqui? Vocês são gestores dessa loja. Como é que vocês atuariam para solucionar este problema? É um problema. Como é que vocês atuariam nesse momento? No caso, no mercado aí, a primeira coisa é colocar cartaz limitando a quantidade de produto que o cliente pode levar. Colocar distanciamento aí nessas filas aqui, entendeu? Colocar marcas no chão e também limitar a quantidade de pessoas. Não, assim, tinha que organizar, né? Primeiro, organização. Marcos, Marcos, né? Nessa sua colocação, que estilo de liderança você precisa utilizar para fazer essa intervenção? O autocrático, caso que eu acho que é autocrática. Né? Participativa pode até pegar alguma informação, mas aí tem que ser autocrática. Até porque as decisões também dos governos, todas elas que estão sendo tomadas aqui, são todas autocráticas, raríssimas. Não se tem muita margem, né? Tem participação do Campo Grande aqui. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Em Campo Grande aqui, o nosso prefeito aqui, assim, primeiro ele... Pode falar. Não, além dessa sua atitude, né, utilizando o autocrático, mas vamos dizer que aquela pessoa de verde ali é o seu funcionário. Qual o estilo de liderança que você precisa utilizar e como que você agiria? Eu tenho que ir lá e orientar ele, fazer junto com ele lá, entendeu? Porque ele vê que ele tá perdido, né? Qual o estilo que você precisa utilizar para fazer? Se você tivesse que definir o estilo que você usou nesse momento. Nesse caso aí tem que ser o participativo. Junto com ele lá. Exatamente. Como é importante, né? Tá parecendo um vendedor quando eu inauguramos uma loja há muito tempo, sabe? Eu tenho os dois, né? Não fazer, né? Também inaugurou uma loja e tinha tanta gente em frente da loja que o vendedor pegou a aparelho e fugiu da loja, foi embora, sumiu. Então parecia o mesmo vendedor. Tem um filme do Jerry Lewis que ele faz essa cena aí. Um vendedor, acho que não lembro qual é o nome do filme. No próximo eu prometo trazer esse tema aí. O vendedor que fugiu, né? Mas ele atendeu o pessoal, mas ficou todo acabado. É um filme do Jerry Lewis. Nesse caso, eu acho que às vezes em momentos de confusão generalizada, como a gente viu várias vezes ao longo desses últimos meses, precisa ter os dois estilos de gestão. Um pouco autocrático, porque às vezes a equipe está precisando de um direcionamento muito claro, né, do que fazer, porque tem horas que as competências, a orientação em momentos de caos, a gente não consegue chamar para ter pegar a ideia de todo mundo para o que fazer, e talvez o líder com a sua competência de um olhar sobre o todo
tenha que usar dos dois, autocrático e participativo, para conseguir resolver o caos em pouco tempo, né? Porque em momentos como esse a gente precisa conseguir fazer uma ação rápida para contentar principalmente os clientes e resolver o caos, né? É como se nós tivéssemos duas funções, o democrático ou o participativo. Digamos, o democrático, ele vem primeiro para chamar as pessoas, qual é a frase de eu chamar? Vou chamar vocês. Depois, eu vou com o participativo dizendo, nós vamos juntos chegar lá. Como? Aí entra o autocrático dizendo, vocês vão fazer assim. Né? Então, aqui eu tenho aqui também por que eu estou tratando dessa forma? Porque às vezes a gente está aqui ministrando e a gente precisa chamar a atenção de uma pessoa ou outra. Em especial tem aí a Fernanda, que é professora. E dentro ela está dando aula para crianças, né, do outro lado. Não adianta eu chegar e falar o seguinte, senta aí. Não vai dar certo. Ou então dizendo, ok, está livre, vocês vão fazer o que vocês quiserem, quem quiser fazer a tarefa, faz a tarefa e esperar que eles façam. Então a gente vai precisar utilizar o mecanismo, né, a capacidade da liderança, da atração, que é dizer, quem quer passar de ano? Quem quer passar de ano? Ok, chamei a atenção deles. Quem quer passar de ano? Chamei a atenção das pessoas. Quem quer andar bonito, mesmo que seja em casa? Quem é que quer sair com a mentalidade melhor do que entrou nesse tal do Covid? Está aí a psicóloga dizendo. Quem é que quer... E aí a gente primeiro vai atrair, entendendo, eu estou preocupado com a pessoa, né? E depois eu vou dizer, nós vamos juntos. Olha o participativo aí dizendo. Nós vamos juntos, vem comigo que eu vou te dizer como é que tem que fazer. Agora, senta aí e faz a tarefa. E aí entra o autocrático. Né? Eu acho que a gente tem que saber em que momento, e às vezes ele muda tão rápido quanto o improviso. Ele vem, depois você muda de novo, depois você... São estratégias que, como um puzzle, como um quebra-cabeça, você vai montando e vai fazendo com que você alcance o objetivo. Que você precisa chegar lá. Teve um vídeo no Brasil de um cara que ficou em pé no caixa, né? E chamou muita atenção. Olha, vocês estão comprando muito e tal. Até viralizou esse vídeo. Foi acho que foi num supermercado desses que são tipo atacarejo, né? E vende muito barato em volume, com preços razoáveis. Eu acho que isso daí chamou a atenção de todo mundo. Então, quer dizer, naquele momento ele foi pela sensibilidade, ele conseguiu chamar a atenção das pessoas. Mas logo depois ele deu, entre aspas, uma bronca, que é consciencialização. Ele conseguiu gerar consciência na pessoa, depois a pessoa refletiu e falou, ok, eu vou entrar na linha. Quer morrer? Quer viver? Chamei a atenção dele. Agora, então, vem para cá que eu vou te organizar aqui na linha. E fiquem na linha. Aí eu tô trabalhando com os três, numa única ação, eu tive as três capacidades de alteração de comportamento. E se isso não é improviso... Mas o que é legal? Que você sabia qual era o comportamento que você deveria adotar. Por isso que é interessante a técnica do improviso, porque ela te leva para uma coisa que você sabe o que fazer. Não está solto, né? Você sabe para que casa vai andar, né? No jogo de xadrez, opa, vou jogar para ali. Você sabe qual é que acontece quando você vai para aquela casa. Você tem consciência de quando você vai fazer aquilo, por mais que não seja o esperado para aquele momento, né? Então, acho que sustenta bastante a questão do improviso, não é isso, Pedro? Uhum, exatamente. É muito curioso porque a Kátia Ames escreveu aqui no chat passear entre os passos das várias lideranças pelo improviso mesmo. E é mesmo isso. Não sei se queres que eu já fale um bocadinho sobre o case. Posso ir, Posso ir lá? Posso ir lá? Posso passar ele aqui? Deixa eu ver como é que ele está aqui. Eu vou passar isso aqui, depois a gente vai a ele. Sim. Porque já que estávamos a falar daquele caso, agora aproveito e faço aqui um bocadinho a ponte. Que tem a ver com a questão do passear entre os passos das várias lideranças pelo improviso mesmo, como dizia a Kátia.
Este case que vocês estão a ver aqui do Pingo Doce, só para vos contextualizar, estamos a falar de pandemia, não é? De Covid-19, a época aqui em Portugal de ponto alto, e eu, infelizmente, fiquei sem ocupação profissional, os teatros fechou tudo, ficámos confinados em casa, e eu comecei a fazer voluntariado na minha freguesia, no meu município, e comecei todas as manhãs a ir às compras para os idosos, ao supermercado, e depois íamos entregar as compras a casa. Era um projeto que fazíamos para que os mais idosos ficassem protegidos em casa. E ia sempre a uma loja, um supermercado, que era o supermercado Pingo Doce. Só para vos dar o contexto, como disse o Marcos e muito bem, havia liderança autocrática e a nível de regras, tínhamos uma série de regras que tínhamos que cumprir, desde a questão de os mais velhos não podiam sair de casa. No caso do Pingo Doce, a equipa ficou reduzida a 1/3, portanto, ficou reduzida a 1/3 para as pessoas poderem fazer quarentena, portanto, estava a trabalhar uma equipa uma semana e estavam 2 de quarentena para depois irem se revezando. E estávamos a chegar a um ponto de ruptura total, aquela situação que estavam a ver do papel higiênico, dos estoques a esgotarem-se rapidamente, das pessoas a estarem nervosas, estava a acontecer efetivamente e presenciei isso no dia-a-dia. Mas curiosamente vi uma resposta do Pingo Doce que não estava a contar, isto é, com a equipa reduzida a 1/3, com cada pessoa responsável pela sua área, tínhamos o responsável da peixaria, o responsável dos legumes, o responsável da caixa, etc. Eles começaram a perceber que só tinham uma hipótese, que era eles responderem o melhor possível enquanto equipa. Apesar de estarem reduzidos, eles tiveram talvez a melhor resposta que eu alguma vez vi este supermercado a ter, mesmo em épocas boas de funcionamento. Eles começaram a perceber as necessidades dos clientes, começaram a ver as filas na caixa a aumentar, começaram a ver a reposição nos corredores a estar completamente destruída e a necessidade de repor rapidamente os produtos, porque os produtos voavam. Então comecei a presenciar coisas como quem estava no setor da padaria estava sempre atento à caixa e quando passava de 5 pessoas a fila, rapidamente a pessoa saía, se estivesse sem ação ou sem cliente na padaria, saía para a caixa, abria a caixa, fazia o atendimento, estava sempre com um olho na padaria também para ver se estavam lá clientes para não ficarem chateados. Portanto, o que acontece é que num clima de pandemia e onde as pessoas normalmente, já sem pandemia, resmungam com o tempo de espera, criticam, queixam-se, a verdade é que neste Pingo Doce, pelo menos neste aqui, acredito que nos outros também tenha acontecido o mesmo, começou a haver um clima de harmonia. As pessoas começaram a saber o nome de quem estava a trabalhar, começou a haver aquela questão de se tratarem pelo nome, a questão de dê-me 2 minutos que eu vou já ir até... E a rapidez começou. E além de um papel profissional, começaram a ter um papel pedagógico tremendo, que também não era esperado, nem era a expectativa da parte deles, que era a questão de começaram a formar, especialmente os mais idosos. Acredito que no Brasil tenha sido igual, cá em Portugal, os mais idosos não aceitavam as regras, saíam à rua, saíam muitas vezes à rua, iam várias vezes às compras, iam de manhã comprar o pão, à tarde comprar o café, à noite comprar carne e estavam o dia todo fora. Eles começaram a ter uma atitude pedagógica para com as pessoas. Obviamente não era uma atitude agressiva, era uma atitude formativa de explicar-lhes a questão de não podem sair tantas vezes à rua, façam listas maiores. No meu caso, apontavam muitas vezes para mim, atenção, temos voluntários que estão a trabalhar para vocês, fiquem com o número deles, tinham já o meu número de telemóvel, de celular, para passarem às pessoas. Portanto, começaram a ter um papel não só profissional, mas um papel pedagógico, que a verdade é que as vendas do Pingo Doce, mas não só, vou aqui falar deste caso concreto, aumentaram tremendamente. A questão também a imagem que eles tinham perante o cliente aumentou tremendamente e mais uma vez, como a Kátia passou na terra dela de aumento de vendas e das coisas correrem muito melhor que o ano passado, num clima de pandemia, eles acabaram por, apesar de estarem cansados, apesar de estarem desmotivados em alguns momentos, porque era muito trabalho e percebia-se que havia muito trabalho, conseguirem dar a volta por cima e
rapidamente evoluírem. Mais uma vez, estamos aqui a falar da base do aceitaram. Aceitaram que tinham que rapidamente responder, começaram a ouvir as críticas e as queixas e tudo mais, começaram a responder e valorizaram-se muito mais e valorizaram também os clientes. Não sei se vocês sentiram no Brasil ou não, nós sentimos cá muito em Portugal, mas foi a questão da valorização de determinadas profissões que até então eram vistas como menores. Quem trabalhava em supermercados, quem trabalhava na limpeza das ruas em Portugal, começou a ser valorizado e começaram-se a criar horários específicos para os policiais, para os enfermeiros, começaram-se a criar horários específicos para essas pessoas irem às compras. Antes da loja abrir, eles tinham um horário específico para eles. E, por exemplo, se eles não tivessem possibilidade de ir nesse horário específico antes, durante o funcionamento normal da Caixa, era já muito comum um policial, uma pessoa que trabalhasse na limpeza das ruas, um enfermeiro, se tivesse identificado, passar à frente das pessoas em qualquer fila. Portanto, houve uma valorização tremenda de determinadas profissões, não é que fossem menores, mas que na altura se calhar passavam um bocadinho ao lado na nossa sociedade. Isso é valorizar, né? Valorizou completamente. Isso aí é brutal, porque você sai da esfera da improvisação, do improviso ali dentro do atendimento, somente isso surge num nível, né, estratégico mesmo da empresa. Com certeza, os SKUs, quer dizer, as unidades de produto foram remodelados de tempo hábil. Disso a gente sabe que Portugal não deixou nada, não ficou faltando nada. Todas as marcas, né, as grandes superfícies, Pingo Doce, que é Jerônimo Martins, que é também do Continente, que é do Grupo Sonai, que é também do Lidl, e das outras marcas que estavam por aqui, inclusive as espanholas, eu não tive acesso, não fui a nenhum das espanholas, da Mercadona, mas acredito que não faltou para ninguém, né? Houve aí, acho que um setor ou outro de peixe, eu acho que só que houve uma coisa nesse sentido, mas obviamente teve produtos, e eu vou até brincar aqui, mas eu fui a supermercados e teve marca que mesmo na pandemia não vendeu. O pessoal não comprou mesmo. O pessoal de fato não queria aquele negócio. E eu olhava assim e falava, nossa, tem coisa que gira 3, 4, 5 vezes. Eu estava vendo o repositor colocando de volta, já tinha gente pegando. E tinha coisas que ele colocava e vai ficar lá. E eu falei, meu Deus, que produto, porque está na hora de rever esse produto aqui. Né? Vocês no supermercado devem ter passado e visto que tem produtos que mesmo em pandemia não foi comprado. Né? Acho que vale a pena dar uma observada nesse contexto. Olha, perfeito. É um case Posso fazer um complemento sobre Deve. Próximo à minha cidade aqui, nós temos um polo calçadista, que é uma cidade pequena, mas praticamente a economia da cidade é 100% calçadista. E nessa pandemia eles demitiram bastante gente, são várias empresas, desde empresas maiores, empresas menores e empresas que produzem para marcas maiores, né? E teve muita demissão de mão de obra. Algumas empresas fecharam e hoje ainda meu pai tem 60 anos, né? Culpando o governo por ter feito quarentena, porque dessa forma as empresas tiveram que fechar. Eu ainda pegando o gancho de que mesmo durante a pandemia tem produtos que não vendem, eu falei para ele, será que foi a pandemia o causador da falência dessas empresas? Eu acredito que muitas empresas que já não vinham tendo sucesso, o Covid ainda afunilou ainda mais as vendas, né? Empurrou. Então, empresas que vinham se mantendo abertas de uma maneira ou de outra, agora usaram do Covid até por motivo de fechar com maestria, né? Porque daí tem um motivo, né? A gente não precisa dizer que a gente foi incompetente ou não conseguiu gerir ou não conseguiu ter um produto que o mercado aceite. Mas eu acredito que aqui no Brasil está acontecendo bastante isso também. Eu já tive um carro que tinha uma batida no lado direito e o rapaz me bateu atrás, aproveitei e já fiz logo tudo. Exatamente isso. Já fez logo a reforma toda. Né?
Então, é bem interessante ver isso aí, porque, gente, a única constante é a mudança, né? E uma mudança, partindo de Darwin, é uma mudança evolutiva, né? E quando eu falo evolutiva, eu falo que às vezes quando a gente ter menos, é uma evolução. É uma evolução espiritual, é uma evolução mental. Trabalhar com menos, ter menos em casa, ter menos espaço, às vezes você começar a ter melhor coisas do que mais coisas. Então, nesse sentido, nós como profissionais temos que estar muito preparados para qualquer alteração no ambiente. E esse processo evolutivo tem que estar cravado na nossa cabeça de que a única constante é a mudança, né? E uma mudança que é para nós evoluirmos, né? Então, essa condição que nos foi dada agora, imposta pela natureza, digamos assim, já que até agora não está nada comprovado de que foi o vírus China, de acordo com Trump, uma coisa forçada ou uma teoria da conspiração, de tem muita gente na Terra respirando oxigênio, precisando de menos pessoas. A gente não está numa nave, né? Onde a gente precisa eliminar pessoas. A gente está vivendo, as coisas estão acontecendo, mas não acho que não é por aí. Portanto, a mudança de pensamento, fazer da tua loja uma loja também com um ponto de encontro social, vale muito a pena, né? Por que as vendas agora que foram realizadas na tua loja podem passar a ser agora, como eu vi em muitas atitudes aqui em Portugal, que era a cesta, ficava nas ruas. Eu vi acho que umas 2 ruas isso. Era uma cesta, era tipo um caixote. Caixa Onde as pessoas... solidária. Caixa solidária, o caixote solidário, não é? Explica melhor, tu viu isso também? Sim, sim, vi e estou a colaborar com alguns. Basicamente estamos a viver estamos a falar de mais de 2,2 milhões de portugueses neste momento recorreram, somos 10 milhões, só para perceberem a dimensão. Em Portugal somos 10 milhões e 2,2 milhões de portugueses recorreram à ajuda alimentar em instituições. E há muita pobreza e há muita vergonha também em pedir ajuda. Então o que aconteceu foi que se começou a criar um conceito que é a Caixa Solidária, que é permitido, neste momento é permitido por lei, apesar de sermos muito rigorosos com a ASAI. Isso é uma coisa que acho que um dia podemos explorar aqui, que a Autoridade de Segurança e Higiene em Portugal é muito mais rigorosa do que no Brasil. Os mercados que existem no Brasil, aqui em Portugal, nenhum deles era permitido. Era tudo fechado. Porque nós aqui somos estupidamente rigorosos com a questão da higiene e da segurança e da refrigeração. Mas agora foi permitido existir a Caixa Solidária, onde deixamos o que temos e deixamos o que podemos partilhar com os outros a nível de comida. Pronto, sempre comida que não seja necessário confeccionar. Estamos a falar de conservas, estamos a falar de frutas, leite, esse tipo de coisas. E quem precisa chega lá e tira. Então, deixa uma coisa e leva outra, né? Ou pode não deixar nada, se não Ou pode tiver. não deixar nada, ele só precisa, na verdade, né? E está ali para isso, inclusive. Não para troca, mas para isso. E eu achei interessante que eu vi essas cestas no local onde ao redor não tinha loja. O que muitas vezes no Brasil a gente é acostumado isso vai gerar fluxo na minha loja, né? Isso vai gerar... Nós sempre temos um fundo comercial, mas eu acho que isso é uma coisa que, por não acontecer aqui no Portugal, é um ambiente muito humano, né? Então existia mesmo isso mas aí, já que vocês aí profissionais têm lojas e têm uma estrutura para possivelmente poder ligar numa tomada, numa energia, um freezer solidário, façam, não custa nada. Eu acho que na própria terra, na loja da Kátia, eu acho que é possível ali na frente, sabe, tem um corredor logo do lado. Lembra onde você faz sua feira aos finais de semana, né? Então eu acho que por ali teria escolher um dia, né, onde teria um encontro solidário. Então eu acho que isso daí é interessante. Por quê? Porque cabe ao retalho, cabe ao varejo começar a se tocar que a sociedade ou ela cuida dela ou ela não vem até você consumir. Eu preciso cuidar do meu povo, eu preciso cuidar das minhas pessoas. Isso não é um trabalho somente público, né? É também um trabalho das empresas em nível, por exemplo, como um acolhimento como esse, com uma troca como essa.
Então, as pessoas têm que estar muito preparadas para isso, gente. Não é todo mundo que se adapta a essa mentalidade. É como se nós pegássemos um profissional e colocasse ele em outro lugar e ele não tivesse uma rápida adaptação. Não é muito rápido que se adapta, né? Tem gente que quando... No Brasil, acho que o Pedro talvez, não sei se você já viu aquele meme do Rubinho Barrichello. E recentemente eu recebi no WhatsApp do Rubinho Barrichello dizendo, gente, parece que está vindo aí um vírus, hein? Cuidado. É que o Rubinho é sempre muito lento, né? Então, então para além disso, às vezes as pessoas não têm o comportamento adequado. Então, será que todo mundo rapidamente se adaptou a essas circunstâncias, já está fazendo a virada, né? Então, que tal aí vermos está em inglês, mas é interessante vocês perceberem, tá? A questão aí da adaptação, tá? Então, Ô André, posso falar? Vem. Olha, eu sei que minha área não é essa, que nem o André falou, eu sou professora, estou me reinventando bastante, inclusive hoje foi o primeiro dia que eu dei aula ao vivo dentro da minha casa, com os meus 2 filhos, e a primeira vez que meu filho apareceu na tela eu fiquei nervosa, depois eu percebi que ele faz parte, ele apareceu várias vezes durante a aula e eu não posso fazer nada porque eu estou dentro da minha casa, eu tento conversar com ele, mas ele foi aparecendo e tudo bem, eu fiquei mais tranquila. Mas falando agora sobre essa readaptação, deixa eu aparecer, né? Peraí. Que eu estava em aula, gente, mas eu estou agora lavando louça. Assim, no início de casa a gente corre. E eu achei muito legal você falando essa parte de readaptação dos comércios. Eu moro dentro de um prédio e nós tínhamos um grupo de desapego. Era esse o nome do grupo, desapego. Você quer vender uma coisa, então aqui. Foi muito legal que as pessoas que moram aqui no prédio, que tem comércio, começaram assim, bem discretamente divulgar. Eu estou dentro de casa, se você precisar de um peixe, eu tenho uma peixaria. E a gente começou a perceber que nós tínhamos que abrir um outro grupo dentro do prédio, só de empresas que estão oferecendo serviços aqui dentro do prédio. E foi sensacional. A minha filha fez aniversário no meio dessa pandemia e ela queria comer comida japonesa. Eu descobri que o meu vizinho de frente é o dono da peixaria e eu nunca imaginei. Então ele trouxe na minha casa, deixou aqui na porta. Eu fiz uma transferência e ele deixou. Então a gente começou a perceber, agora tem uma moça que é assim, ela vende milho. Aí ela coloca, gente, 5 horas eu estou em casa, quem quiser eu levo milho, quem quiser eu levo bolo. Então a gente começou a perceber que dá prioridade para esses empresários locais, esses vizinhos nossos que estão passando por isso. E eu achei tão legal que eu comecei a incluir agora a minha família no grupo, porque a minha família está tão querendo que eu divulgo, que agora eu comecei a incluir eles, porque é muito legal. A moça vende máscara, ela vende... E a gente percebeu que assim, eu não preciso sair para ir para uma loja. Essa pessoa está aqui dentro do meu prédio, é um vizinho que faz isso. Então eu achei muito legal. Só quis compartilhar porque o peixe foi sensacional. Eu descobri que a peixaria que eu ia lá buscar o meu vizinho, é de porta. Então, assim, foi bem legal. Acho que assim, vocês do comércio, você tem que se reinventar muito. Eu acho que é mais difícil para vocês, eu coloquei isso para o André esses dias. Se para mim, que sou professora, tá difícil dar uma aula online com crianças de 4 anos, prender a atenção deles, eu acho que para vocês ainda é mais difícil abrir loja, abrir comércio para trabalhar. É só uma colocação que eu queria colocar, André. Não, mas é pertinente, porque surge aí, inclusive, com certeza, essas pessoas que estão participando conosco agora já pilhou alguma ideia, porque todo mundo que está aqui é um empreendedor ou um intraempreendedor e já com uma ideia em cima da outra já está juntando os neurônios e fez a sinapse e daqui a pouco a coisa está funcionando de um modo novo, né? Então, eu tenho certeza que isso daí contribui muito. Não deixem de contribuir, porque justamente essa nossa reunião é um coletivo de produção, né, de conteúdo, é um coletivo de produção de ideias, né? Se eu der uma ideia para vocês e vocês me derem outra ideia, gente, a gente vai ter o dobro. Cada um vai sair com 2. Agora, se eu dou €1 e você me dá €1, a gente continua cada um com 1. Então, aqui a gente está trocando inteligências, né? Estamos trocando capacidade de alterar a situação. Vamos ver esse vídeo. Está em inglês, mas o vídeo vai levar vocês a um comportamento... Vamos ver se vale a pena ver.
O volume tá bom? Hello, can I speak to the sales department? Speak a little clearer. You're not making any sense. Hulk, you really need to work on your phone skills, bud. I'm gonna need you to run over to HR and have a little chat. What do you say? Hey, Hulk, can you follow the paper on the top of the file cabinet? Without them. We're gonna need to get his security card fixed. Fast. Hey, Hulk, can you change the water bottle? You idiot! Esse aí eu vou deixar para o Pedro, que foi quem nos trouxe esse vídeo. Eu achei maravilhoso. Mas comentar um pouco sobre ele, como que ele se encaixa, né? Fechando nossa noite de hoje, como é que ele se encaixa aí, contemplando tudo isso? Basicamente, eu quando sugeri este vídeo, é uma brincadeira, mas todas as empresas querem ter um super-herói a trabalhar para elas, não é? Todas as empresas querem ter o melhor profissional e digamos que o Hulk, neste caso, tinha muitas competências para ser um grande profissional numa empresa. Agora, será que ele estava no sítio certo? Será que ele estava no local certo? E será que também quem comunicou com ele, quem o liderou de alguma forma, liderou-o da forma certa, colocou-o no sítio certo? São aquelas questões que nós temos que ficar com o nosso dia-a-dia e para a nossa empresa e pensar, a Kátia tem uma equipa a trabalhar com ela, será que a equipa da Kátia, todas as pessoas estão no sítio certo? Será que há alguém que não está no sítio certo? Será que alguém terá que ser retransformado de alguma forma? Às vezes temos aquela questão de queremos uma equipa e queremos uma equipa só de bons profissionais. Mas às vezes faz falta ter lá no meio não é que seja mau profissional, mas que seja um pouco mais, digamos, a alma do negócio, seja aquele mais divertido, que consiga criar um espírito de equipa tremenda. E às vezes é preciso contratar só para essa função. Sabemos que o Manuel não é tão organizado, mas cria um espírito de equipa e leva as pessoas atrás dele no dia-a-dia. E às vezes essa é a pessoa que nós temos que ter na nossa equipa, mesmo não sendo o maior profissional. Mas é o maior profissional noutra área. Está adaptado a outra área e tem outras competências e valências que podem fazer crescer e evoluir. Perfeitamente, perfeitamente. E quem trabalha sozinho, né, vai ter que mesclar o seu comportamento, né? Vai ter que ir frente a cada cliente aí. Ou cada problema, né? Até complementando o que o Pedro falou, ter essa percepção da equipa, quais são as principais habilidades de cada um, né? Quais são as habilidades que se destacam no meu funcionário X, no Y e no Z. Como que essas habilidades juntas podem nos ajudar a chegar a um determinado resultado, né? E no nosso bate-papo que a gente costuma fazer, né, durante a semana, nós imaginamos algumas cenas, né, que podem ter acontecido durante esse período, que é a redução de equipa. Um ou outro funcionário que adoece, um ou outro funcionário que sai correndo, né? Vocês trouxeram aqui um exemplo, não sei se foi a Kátia ou foi o Marcos, que o vendedor saiu correndo. Foi o Marcos. E foi o Marcos, né? Imagina se esse fosse o vendedor que o líder apostava todas as fichas. E o restante da equipa?
Então, ter essa percepção das habilidades que cada um tem, não só para encaixar no sítio correto, mas também de usufruir, né? E de pegar essas habilidades, ajudar a gerir essas habilidades de modo que facilitem o alcance da meta, o alcance do objetivo, né? Então, nesse momento, o líder ele acaba sendo o quê? O participativo, que é para ele poder ir até o seu funcionário, e ao mesmo tempo autocrático, que é na distribuição das demandas, né? O direcionamento dos sítios, né? E sendo assim democrático, que é fazendo exatamente essa percepção de quem deveria estar em qual lugar. Então, é fundamental que o líder tenha essa visão panorâmica a respeito da sua equipe para ele poder se adaptar a um cenário como esse que foi tão rápido, né? Quem não se sentiu paralisado, nem que seja por um momento, diante de um cenário como esse? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje, pelo menos alguns sites aqui que eu vi, que são sites aqui de Portugal, mas se vocês que são brasileiros quiserem acompanhar, que é o Sapo, o Observador, eles citaram sobre a geração C, que é a geração Covid, que todos nós que estamos passando por esse momento pandêmico, estamos passando por uma transformação. E nenhuma transformação é fácil de ser vivida. Toda transformação é dolorosa, porque é necessário você desconstruir para reconstruir. E é difícil isso, né? Crenças e pensamentos que você tinha a respeito do seu negócio precisam ser desconstruídos para que você construa uma nova coisa. E esse novo olhar está vindo dessa geração que está passando por isso, que eles chamam de geração C, que é a geração Covid. Porque nós tínhamos uma expectativa a respeito do futuro e essa expectativa de repente sumiu. Então, quando você não tem um alcance de expectativa, o que vem é a frustração. E a frustração, ou ela vai paralisar você e não ajudar você a ver o horizonte, ou ela vai te impulsionar. Então, cabe você a ter essa percepção do que você quer para o seu negócio. Se você quer que o seu negócio alavanque, aproveite o máximo o que você está tendo de oportunidades como essa, né? O tipo de conteúdo que está sendo, que nós estamos compartilhando com vocês, a nível de como que você se coloca a respeito de líder, né? E ter essa percepção de qual papel você precisa utilizar para a sua equipe, principalmente, que é um momento incerto e instável, é fundamental para que o seu negócio continue andando. Depois eu vou compartilhar lá no grupo essas duas reportagens, se vocês quiserem acompanhar. Eu acho que é bem pertinente, bem bacana. Já agora, em tom de Você brincadeira, colocou? mas que... Está-me a ouvir? Sim, sim. Já agora em tom de brincadeira, mas que não é brincadeira nenhuma, já se fala da nova geração, os Coronials. Depois dos Millennials, temos os Coronials que estão aí. Que tem a ver com toda esta realidade que estamos a... E já começa a haver uma teoria escrita sobre isso mesmo. Eu posso fazer mais uma... realmente achei bem interessante geração C. Eu acho que a gente está passando por essa desconstrução toda, né? Que não é fácil. Tem horas que dá vontade de largar chutar o balde, né? Depois pegar o balde de novo. Mas é uma outra coisa que a gente fez no nosso comércio. Não sei se tem alguém que tem loja, André. Ontem a gente fez uma live e a gente vendeu produtos durante essa live no Instagram. Produtos que a gente fez oferta especial só durante a live. E em uma hora, não deu uma hora de venda, porque a gente fez a apresentação do produto, entraram 50 e poucas pessoas ao vivo e a gente vendeu só na live mais de R$1.000. Fora as clientes hoje, que a gente gerou um fluxo para a loja das pessoas que foram buscar esses produtos e olharam outros produtos e estão levando outros produtos também. Eu acho que quando a gente coloca isso no universo, tudo vai ser uma caixa de surpresa. A gente não sabe se 1.000 foi pouco ou se foi muito. Porque tem gente que pode ter feito muito menos que isso, pode ter muita gente que fez muito mais que isso. Os parâmetros ainda não sabemos, né? Ainda não tem. E é um desafio enorme, gente. Vocês estão vendo, o nosso projeto aqui começou há quase 2 meses. Temos aqui pessoas que estão com a gente desde o início, mas a nossa sala começou com 22 pessoas.
Hoje, a guerra está indo entre eu vou assistir a um curso no qual eu tenho uma empatia com os pronunciantes e que o conteúdo é relevante, eu vou me dedicar para isso ao invés daquilo, porque ao mesmo tempo que hoje está acontecendo uma live exatamente agora, alguém está fazendo um show de sertanejo, alguém está fazendo algum show de não sei o quê, alguém está fazendo uma aula de Harvard, então assim, o que não está faltando hoje e nós nos sentimos muito honrados por vocês terem estado conosco todos os dias e mudado o horário da vida de vocês para estar conosco agora. E, obviamente, não é fácil. A briga pela tua hora. Eu estou brigando agora pela tua hora. O meu concorrente não é mais a minha loja ou outro cara, não. O meu concorrente é a hora. É a hora disponível que a pessoa tem. Ela pode não ter mais essa hora, e essa hora vai ser ocupada pelo que ela está interessada naquele momento. E não é porque ela faltou a aula de hoje que amanhã ela não vem. Ela não foi na tua live hoje, por quê? Porque hoje ela foi ver uma outra live, mas semana que vem ela volta para a tua. Então, não existe a fidelidade, existe a lealdade. A lealdade que faz com que eu sempre venha com você, mas não quer dizer que eu sempre esteja com você. Né? Esquece isso. Eu posso estar ao mesmo tempo com outra máquina aqui do meu lado, gravando um outro áudio, e vocês assistindo e gravando para depois assistir outra coisa, né? Eu mesmo hoje, em cima da hora, o Caio me mandou o link que estava tendo um Realtech e eu mandei no nosso grupo lá. Falou, André, tá tendo agora, manda o pessoal para lá. Eu falei, então vou ver se eu consigo. Vou publicar, mas não vou dar a conotação de um outro conteúdo como nós fizemos da primeira vez. Por quê? Porque tá acontecendo simultaneamente. Ontem estava tendo uma reunião com o Marcos Gouveia e justamente estava dentro da reunião, estava dentro do Zoom, a ReHap, que passou a fazer festa agora na casa das pessoas, criou agora um Happy Festa, e tinha também o profissional da SAP falando sobre o futuro disso. Engraçadíssimo, porque paralelamente estava acontecendo isso que até aqui em Portugal, fazendo uma entrevista com o diretor-geral da Toys R Us Ibéria, falando sobre o que está acontecendo com a Toys R Us. Então, como é que brinquedo que não é essencial, aos olhos dos profissionais desse universo, dizem, não, é essencial sim. Que imagina agora estar dentro da tua casa, com crianças, com tudo mais, e você não tem o brinquedo adequado. E você não tem o brinquedo para distrair a criança. E aí? Ela vai querer ver o que o adulto vê, ela vai estar vendo na televisão, ela vai colocar a retina de novo à prova, a iluminação da televisão, e ela vai ficar te atrapalhando no computador. E cadê o brinquedo para distrair? Como que não é essencial? Então, olha como as coisas passam a ser essenciais na medida e conforme o tempo vai passando. Quanto mais tempo nós ficarmos nessa circunstância, mais coisas que a gente achava que não era essencial vai passar a ser essencial, né? E por aí segue. Eu acho que a gente tem que também... gostei muito de ouvir e de confirmar a coisa do Coronials, porque parece que ele coloca todo mundo em pé de igualdade. Ele pega o Z, o Y, o X... e coloca todo mundo assim, não é mais a idade, é a circunstância que faz você ser uma geração. Que antes estava por ideia, estava por boomer, baby boomers. E eu já discutia algum tempo atrás, tem gente que não é geração Z, por quê? Porque não tem aplicativo, não tem telemóvel. Então não é porque eu nasci naquela época, mas eu não tenho acesso à tecnologia. Então eu não vou ser aquela tecnologia. Eu não faço parte daquele grupo porque eu não tenho acesso àquele momento, né? Agora o Coronials ele é mais homogêneo, né? Ele é mais democrático. Ele colocou todo mundo como uma praia. Ele tá lá aberto para todo mundo. Ele colocou dentro todas as outras gerações e disse: a partir de agora todos vocês são Coronials. Independente se tu é o que tu era, tu vai ser Coronial. E ele colocou todo mundo igual, né? O que antes era pela idade, agora é pela circunstância. Isso ficou... E vamos ver os novos comportamentos, né? Como é que vem daí pela frente.
Muito bem, gente. A gente já até, olha, foi um dos que vocês mais participaram. Eu gostei muito, acredito que todo mundo, né, nesse sentido. Só mais aqui uns exemplos de como algumas soluções já acontecendo no dia a dia. Isso aqui o nosso amigo Marcos já comentou, que foi o espaço dado para as pessoas. Isso aqui, em menos de uma semana, já tinha empresa colocando acrílico para atender. Já vi isso também no táxi, no Uber, tá? Acho que foi em Porto Alegre, ou foi em Curitiba que eu vi no táxi. Já tinha isso aqui já há muitos anos, já há muito tempo pela segurança, né? O distanciamento também nas filas passou a ser uma coisa mais ok, mais recebido com naturalidade. Ok? A questão de sair de casa, só sai um de casa e por aí segue. Então, novos hábitos, novos comportamentos e por aí vai, né? Descobriu-se aí novas coisas forçadas que terminaram sendo até para quem era muito indisciplinado, até achou um caminho aí para viver. Turma, André, últimas palavras para vocês aí e vocês fecham o dia de hoje. Vem daí. André, deixa eu só complementar isso que você colocou agora no final do fechamento. E é possível se adaptar, é possível que a gente se adapte a uma nova realidade, né? Como a Kátia colocou aqui, né? Colocando ali o adesivo no chão, respeitando as normas, né? Que um ou outro passou. Claro, não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, né? Mas é difícil, é possível que haja essa adaptação, assim como todos nós estamos vivendo isso, estamos nos adaptando e continuamos prosseguindo. Continuamos com foco aonde? No objetivo, né? E aí, trazendo um pouco do que nós falamos, só para dar um fechamento, enquanto nós focarmos no objetivo, se torna muito mais fácil a gente continuar seguindo avante. Quanto nós focarmos no processo, na tarefa, e esquecer do objetivo e da meta, e deixar de lado, se torna muito mais difícil, né? Então, ao invés de vocês observarem apenas claro, o processo ele é necessário, mas o seu foco principal sempre tem que ser lá o objetivo, onde que você quer chegar. E aí se torna muito mais fácil passar por situações circunstanciais difíceis como essas, né? Circunstâncias difíceis como essas. E já agora, só para... E se for preciso, façam como a Kátia. Tenham atrás de vocês um quadro enorme com todas as tarefas. Foco, 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 foco. Isso aí. Excelente. Isso aí, turminha. Mais alguma coisa? Para hoje já acho que foi bem conclusivo hoje, foi bem interessante aí. E mão na massa agora, hein? Gente, não sei se vocês vão colocar ainda alguma coisa, mas gostaria de agradecer a cada um que esteve aqui, que está aqui conosco desde o início. A Kátia Barney, né? A Kátia Enzi, Stênis, o Marcos, que está sempre participando, né, das atividades, a Fernanda, que também colaborou. Acho que todos colaboraram hoje, todo mundo trouxe uma observação, colocou seu ponto de vista, e é o que torna esse nosso encontro rico, né? É essa troca de experiências, troca de perspectivas, de percepções, né? E o objetivo principal dos nossos encontros é exatamente esse, é nós trocarmos para evoluirmos. Eu vou trazer o que o André colocou. A evolução, ela está exatamente nisso, nessa troca de sinergia, de pensamentos, né? E aí não fica um ou outro no seu canto, né? Muito pelo contrário, quando nós nos unirmos, a probabilidade de nós conseguirmos enxergar ali uma luz, né? O objetivo que nós devemos prosseguir se torna muito melhor. Peço última coisa. É um pedido. O Pedro não pode falar, obviamente, qualquer um dos outros, mas é o meu último pedido. Nós estamos chegando num momento em que nós estamos evoluindo pela quantidade de pessoas. Então, eu agradeço e fico muito feliz quando o Stênis publica, quando a Marta publica, quando a Kátia vai publica e replica e a gente está lá.
E agora nós temos um parceiro que é praticamente durante os próximos meses, dias, meses, anos e que seja por aí para frente, que é o Pedro através da Jukebox Improviso. Nós temos nossas redes sociais, localizem lá o nosso GSMR, vocês já conhecem, tem o meu nome, tem o nome também da Carol. O Pedro também é fácil de achar. Nas redes sociais está Pedro Silva, Miguel Silva. Pedro Miguel Silva, né? E o Jukebox está como? Jokebox Comédia, Jokebox Improv, peço desculpa. Jukebox Improv, Improv. né? O V mudo. Então, as redes sociais nós estamos em todo esse canto aí. E vamos ampliar esse nosso ambiente aqui e levar o máximo possível de pessoas E óbvio, quando a gente mais traz pessoas para cá, mais a gente aprende também, né? E vamos a isso. O pedido que eu faço é: estejam conosco nesse primeiro momento, aumentando a quantidade, engrossando o caldo, porque em breve a gente lança uma segunda turma. E aí essa segunda turma, de fato, é uma turma que já vai requerer um investimento e por aí vai. E que não é o caso de vocês. O caso de vocês é nós estamos indo mesmo, e seus convidados serão muito bem-vindos, mas acreditamos que até agosto, por ali, a gente já deve estar lançando, de fato, uma segunda turma muito mais estruturada. Até porque todo o processo, como o Pedro falou, em Portugal não é igual ao Brasil. A gente tem que levar todo esse curso aqui, tem que levar uma entidade formadora, que é a DGERT, e que ela precisa certificar o documento dizendo que ele é válido. Né? Não é por acaso que eu sempre inicio falando os objetivos pedagógicos e tal. Isso é uma metodologia exigida pela Direção-Geral da Educação de Portugal. Tá? Então, gente, por mim, muito obrigado pela noite de hoje. Foi engrandecedora, foi uma das mais produtivas em termos de colaboração. Deixem sempre de lado a timidez e tragam para cá suas dúvidas, suas brincadeiras, tudo seu. É assim que a gente vai brincar, tá? É no improviso que a gente vai vencer. Legal. Legal. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada a todos. Obrigado, Tamara. Obrigado. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Boa madrugada para quem vai depois. Até o próximo encontro. Até. Fazer aqui, o pessoal do jornal, né, que faz... E agora, quando me levanto todo boxers... Foi muito bom. A Carol até seria bom a gente, né, fechar ali. Foi bem interessante. Sim, participaram imenso. Participaram imenso. Como é que faz aqui? Gravando. Interromper não. Após parar, você receberá a notificação por e-mail quando a gravação na nuvem estiver pronta. Interromper gravação.